candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista. O caso dele é muito parecido, inclusive, com o meu, o que nos traz ao ponto principal desse comentário, porque o Alexandre designou a DPU a fazer uma defesa em nome do Eduardo da mesma forma que fez comigo, sem a participação do próprio Eduardo. E, para minha enorme surpresa, eu realmente fiquei aqui positivamente surpreso, a resposta da Defensoria Pública foi pedir a suspensão da suposta denúncia contra ele até que ele fosse notificado regularmente nos Estados Unidos, onde ele reside. Da mesma forma que fez comigo, o Alexandre foi lá e indeferiu o pedido da DPU, tanto sobre a suspensão do processo, quanto sobre a expedição de carta rogatória. Segundo o Alexandre, o denunciado se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal. E é um argumento absolutamente furado, porque como o Eduardo teria ido para os Estados Unidos se furtar a aplicação da lei penal, se quando ele foi, não havia denúncia nem investigação supostamente contra ele. O que a gente está descobrindo aqui no processo é que o Eduardo Bolsonaro, segundo o Alexandre, tem superpoderes. Ele teria conseguido ver o futuro. E, de fato, viu o futuro. O anjo apareceu e disse ao Eduardo Bolsonaro: saia desta porra. E o próprio Jair Bolsonaro tentou, de todas as maneiras, convencer o filho a voltar. Por isso que eu falo, não é para seguir cegamente a estratégia de ninguém, principalmente quando a pessoa tem estratégias ruins. Felizmente, Eduardo saiu regularmente, com o passaporte dele, está sob a jurisdição americana. Então, como é que você pode dizer que ele fugiu da aplicação da lei penal quando nem havia nada contra ele? Então, nesse ano, o Alexandre cria a citação para o YouTube e agora ele cria a citação por bola de cristal. Mas, Alexandre, você que não perde o Paulo Figueiredo do Show, deixa eu te informar que o Eduardo já está sob a jurisdição americana. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão de status imigratório dele, que é um caráter pessoal. Eu só vou dizer isso. Eduardo já está protegido pela jurisdição americana. Então, esse negócio de considerar citado, mandar a DPO apresentar a defesa, não vai colar, assim como não colou comigo. Ou, no final das contas, você senta de novo aqui no colinho do papai e manda a carta rogatória, ou o seu processo é nulo. É nulo e terá zero efeito. E o Alexandre faz esse circo todo, mas no final das contas não consegue escapar da realidade. Qual o objetivo desse processo fajuto? O processo, o desespero, é tentar arrumar uma maneira do Eduardo estar inelegível. A pressa dele, do Alexandre, é tornar o Eduardo inelegível por todos os meios necessários até 2026. Porque ele sabe que o Eduardo, hoje, é um candidato competitivo para se tornar presidente da República. E a candidatura do Eduardo é desesperadora para o sistema. Porque, de fato, é uma candidatura antissistema. A única que nós temos posta atualmente. E mais, é alguém que não se sujeita às chantagens e os acordos caracu feitos e a tática de intimidação terrorista feita, inclusive, com o próprio pai. Então, não conseguem torná-lo inelegível. Eduardo continua deputado. E pior, não importa o acordo feito, Eduardo será candidato, mesmo que haja um outro nome que não represente, de fato, o bolsonarismo, como, por exemplo, o próprio Tarcísio. Se não houver um candidato que represente o Bolsonaro, Eduardo será candidato. Mesmo contra Tarcísio, mesmo contra Ratinho Júnior. Aliás, ao contrário do que diz, pasmem vocês agora, não o Globo, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão. Não, ao contrário do que diz a revista Oeste.
Segundo uma matéria que publicou o Edilson Salgueiro na revista Oeste ontem à noite, a candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente dependeria do Tarcísio. E eu tento aqui fazer um trabalho de media watch, e eu sou extremamente elogioso, fui ontem elogioso à revista Oeste, mas eu lamento uma reportagem desse tipo. Todo mundo erra, mas esse tipo de notícia, redação do Oeste ou Edilson Salgueiro, é muito fácil de apurar. É só entrar em contato com o Eduardo, ou não consegue entrar em contato com o Eduardo, entra em contato comigo. Às vezes a velha mídia apura comigo notícias melhor do que eu. Antes de entrar aqui no ar, eu atendi o Metrópolis e a Folha de São Paulo. Então, não é possível que o Metrópolis e a Folha de São Paulo tenha uma apuração melhor do que um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, que é a Revista Oeste. Se eu falo com a Folha Globo, eu certamente falarei com a Revista Oeste. Então, deixa eu deixar claro aqui, para tirar a dúvida de qualquer um. A candidatura do Eduardo Bolsonaro não depende absolutamente em nada da decisão do Tarcísio. A candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista na urna, na cédula. A gente não tem mais cédula, né? Com os tempos. Então, na maquininha. E aí eu pergunto a vocês que estão me assistindo aqui no chat, momento participação do chat, eu gostei daquele recurso de botar o chat na tela, Bruno. Você é time Eduardo ou time Tarcísio? Escreva aí, Eduardo ou Tarcísio? Eu tenho curiosidade de ver aqui o que vocês vão escrever. Cadê? Ainda não vi um Tarcísio. Só dá Eduardo? Só dá Eduardo. Só dá Eduardo. Mas não teve um ainda, Tarcísio. Se tiver um Tarcísio, eu vou ver aqui. Aí o gênio, você faz assim, você é time Eduardo ou time Tarcísio? Aí vem um cara e fala assim, sou time Jair Bolsonaro. Eu falo, pô, mas Jair Bolsonaro, se pudesse ser candidato, tá resolvido o problema. Só existe candidato. Ah, teve um cara, Cristiane Fus, disse que é time Tarcísio. Tá tudo certo, Cristiane. O Ciro Nogueira tá com você. Uma coisa que você não pode negar é eu entreguei tudo o que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de vistos, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo, e com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Não me deixa sozinho, vamos comigo. Agora, link na descrição.